Portanto, vou começar por apresentar quem temos connosco. No lugar do meio está José Ramos, diretor do Departamento de Informática do Instituto Politécnico de Tomar. Temos também o Gustavo Reis, sentado mesmo aqui ao pé de mim, que é professor de Inteligência Artificial aplicada aos jogos, com interesse especial nesta área, mas com um conhecimento grande, muito para além apenas do campo dos jogos, no Instituto Politécnico de Leiria. E temos o Porfírio Silva, que é filósofo da ciência e é, neste momento, investigador no Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa. É também deputado da Assembleia da República e, por isso, poderá estar habituado a falar muito, mas nós vamos ser assim tiranos com o tempo para manter as intervenções curtas e dar tempo para falarmos de muita coisa. Porque, como perceberam, toda a gente aqui é perita em inteligência artificial. Esse foi o tema que nós quisemos trazer, mas quisemos trazê-lo porquê? Porque hoje em dia, realmente, ouve-se falar muito de inteligência artificial. Já lá vai o tempo em que era novidade o xadrez ter sido uma máquina a vencer o melhor humano possível. Agora isso parece sair nas notícias todos os dias. É no Go, é no Póquer, é no Dota 2. A capacidade das máquinas ultrapassarem os humanos parece ser uma coisa cada vez mais se fala. Mas nós todos que tínhamos uma calculadora de bolsa em casa também sabemos que, em termos de capacidade aritmética, as máquinas há muito conseguem fazer algumas coisas melhor que nós. Mas algumas coisas como tarefas, como ferramentas. Nós temos esta presença cada vez mais a parecer difundir-se em mais áreas da nossa vida. Ouvimos falar dos carros sem condutor, ouvimos falar dos algoritmos de aprendizagem genética, do Google a fazer a classificação das imagens, da informação pessoal das pessoas, que agora é um eldorado do valor digital e que é utilizado às vezes de forma que nós não sabemos. A inteligência artificial está em muito mais coisas do que nós pensamos, mas nós começamos a ter noção como isto realmente já permeia a nossa vida. E, portanto, porque sabemos que ela existe e muitas vezes não sabemos o que é que significa, este é o nosso tema. Então, para terem assim uma ideia, neste preciso momento, enquanto aqui estamos, está aberto um concurso do Ministério do Governo, não sei exatamente que Ministério é, para serem criados programas de aplicações de inteligência artificial para melhorar a qualidade dos serviços públicos em geral, com 10 milhões de euros a ser atribuídos aos projetos a concurso. Portanto, isto é uma coisa que está muito presente e muito relevante na nossa vida. Mas também há muitas dúvidas. Isto tudo parece ser coisas boas, positivas, progresso, mas em 2015 deu muito que falar a carta aberta, o AI Open Letter, uma carta subscrita por mais de 150 signatários, incluindo Elon Musk, incluindo Bill Gates, incluindo o falecido Stephen Hawking, que alertava para o preocupante papel que a inteligência artificial está a ter se não for regulada, se não pensarmos sobre o que é que estamos a fazer ao trazê-la para a nossa vida, de que forma vai ser aplicada, como é que ela se implementará e o que é que nós temos que fazer enquanto sociedade para isso, e a lançar este alerta que nós temos que pensar estas coisas. E porque se tem que pensar estas coisas, já existiram esforços concretos nesse sentido. Existiu uma cimeira chamada AI for Good em 2017, que vai voltar a haver agora em 2018 e se pensa que vai continuar, com o objetivo de tentar encontrar entendimentos intergovernamentais sobre como fazer estas coisas funcionar. E então, no fundo, nós aqui, a tentar fazer com que vocês possam sair daqui a saber o que é que podem fazer para que a inteligência artificial siga o rumo que nós, enquanto sociedade, queremos que siga e não algo distópico. E de que forma é que a inteligência artificial pode ser distópica? Muito por culpa de Hollywood e do mercado do entretenimento, nós lembramos logo do Exterminador Implacável, lembramos de um robô mauzão que, por algum motivo, ficou mauzão, ao contrário do que foi programado, e quer destruir a humanidade. Mas isso é pura ficção. Não é a verdadeira preocupação que existe com a inteligência artificial. As preocupações que nós temos que ter em conta são a forma como se aplicam algoritmos que serão muito eficientes a fazer as coisas que fazem e que poderão criar disrupções em termos daquilo que é o nosso objetivo enquanto humanidade de distribuição equitativa de recursos, de privacidade, etc. E então, quero deixar-vos um bocadinho com a ideia que nós temos que tirar da cabeça a ideia dos robôs assassinos e pensar mais em coisas que se calhar já existem no meio de nós e que podem estar a influenciar-nos de formas que não percebemos.
E é por isso que é preciso falar sobre este assunto, que é para nós percebermos sobre ele e podermos tomar uma atitude. Portanto, para introduzir as questões aos convidados, vou só dar o conceito de o que é inteligência artificial geral. Porque todas estas coisas que nós estamos a falar e tudo aquilo que existe hoje em dia é a chamada inteligência artificial estreita. Nós já temos algoritmos muito eficientes, programas muito capazes de desempenhar tarefas, mas normalmente são tarefas restritas, num ambiente mais ou menos controlado, que sabem fazer aquilo que sabem fazer muito bem, mas não mais, não têm capacidade de se adaptar para fora ou lidar com coisas que não fossem à partida o seu ambiente. E fala-se da inteligência artificial verdadeira, a chamada inteligência artificial geral. Alguma inteligência artificial que viria no futuro que seria capaz de fazer tudo o que os humanos fazem. Adaptar-se a todas as situações. É ser colocado num ambiente diferente, entrar na vossa casa e fazer-vos um café, na vossa máquina de café, olhar para ela, perceber os botões, ir às gavetas, procurar as cápsulas. Isso é algo que estamos muito longe de ter. Ou será que estamos assim tão longe? Esta primeira pergunta que eu vou fazer aos oradores, mas que vocês vão poder responder primeiro não, ainda falta a pergunta geral. Então, antes desta pergunta, vou-vos perguntar a todos vocês, então, se vocês acham ou temem que a inteligência artificial é um perigo para a humanidade. Façam favor de votar. Esta é a nossa grande pergunta que vai voltar a ser colocada no final. Muito bem, ok, então vamos avançar e vou então, continuando no encarreiramento daquilo que eu me estava a chegar à frente, os dois à frente da carroça, vou perguntar aos nossos convidados uma primeira pergunta que eles terão 4 minutos cada um para responder, mas vão ter que tomar um partido, dizer que sim ou dizer que não, mas depois podem explicar e acrescentar nuances. Portanto, esta pergunta também é para vocês, e não sei quando é que já está pronto para eles acederem. É o mesmo código, certo? Não? T888. Então agora com o código T888, vou perguntar se ainda vamos testemunhar o desenvolvimento da inteligência artificial geral durante o nosso tempo de vida. Isto é futurologia, não há uma resposta certa nem errada, mas o que é que acham que vai acontecer? Sim, 888. T888, o código. Já vamos a ter respostas, portanto, está... Ok, então vamos avançar. Eu vou então perguntar primeiro ao Gustavo, mostrar a tua resposta e depois podes falar 4 minutos. Não. A inteligência artificial geral, a meu ver, ainda é algo demasiado complexo. Neste momento já há excelentes resultados, temos o Watson, temos outras coisas, já vamos falar ali para a frente, mas, a meu ver, eu acho que ainda estamos muito aquém dessa fase. Já temos algoritmos inteligentes a fazerem coisas fantásticas, coisas espetaculares mesmo, mas... Só para dizer? Acho que sim. O outro não está. Olha, pausa o tempo depois. É melhor parar o tempo. É esse que funciona. Portanto, só. Ok, recapitulando, não. Apesar de, neste momento, já termos agentes inteligentes a fazer coisas fantásticas, mas são coisas fantásticas em ambientes ainda muito controlados. Se eu puser um agente inteligente mesmo especializado a conduzir carros, e se eu tentar pôr a tirar cafés, não dá. E acho que num futuro algo próximo, pelo menos no meu tempo de vida, ainda não vai ser possível. Porque isso já exige coisas de uma complexidade mesmo muito grande. No entanto, aquilo que nós temos atualmente, temos coisas mesmo fantásticas. Temos carros que conduzem sozinhos, temos programas que conseguem diagnosticar em determinados ambientes ou com base em determinados exames se um doente sofre de uma determinada patologia ou não. Temos coisas mesmo muito boas.
Mas inteligência artificial geral, pelo menos na minha opinião, acho que não num futuro assim tão próximo. Ok. Com tempo de sobra poderão haver questões bónus, ok? Isto até pode ser bom. Então, José Ramos, inteligência artificial é algo geral, é algo que nós vamos testemunhar durante o nosso tempo de vida? Não, mas daqui a minha nuance dos 62 anos. Nós estamos a falar daquilo que se chama a singularidade tecnológica, que já se fala há muito tempo, e o cinema foi popularizando isso. Eu gostava de encontrar aqui alguns filtros que nós temos, que são mitos, que nós todos temos e que a sociedade tem, que são mitos, e que se nós desfizermos esses mitos, nós podemos não encontrar uma resposta, naturalmente, que isto ela é totalmente especulativa, ninguém pode prever uma situação dessas. A nossa vida, a minha vida, há aí jovens de 20 anos ou 18 anos e, portanto, vamos ver na vida deles, eu também direi que não. E é o seguinte, nós temos um mito que é o mito do exterminador. Quer dizer, que a inteligência artificial e as máquinas inteligentes vêm para exterminar o trabalho humano. Esse mito, nós podemos discutir o mito. Podemos discutir o mito no seguinte aspecto. Há 300 anos que as máquinas têm vindo a ser desenvolvidas. Há 300 anos que elas vão exterminando trabalhos humanos. E nós estamos felizes na mesma. E se calhar mais felizes porque exterminaram trabalhos que não gostávamos. Mas se calhar trabalhos que também gostávamos. Por exemplo, vocês não sabem que a palavra computador ou computer significava há 50 anos uma profissão. Que eram umas salas cheias de gente, com umas mangas de alpaca, umas mesas, umas máquinas de calcular mecânicas que faziam cálculos e cálculos. E essas pessoas eram filtradas de pessoas muito inteligentes. E, portanto, a parte daquilo que é a computação, o cálculo, que agora já não é feito por pessoas, exterminou trabalhos de pessoas que adorariam certamente aquele trabalho. Os topógrafos também gostavam muito daquele trabalho e já não há topografia humana, toda ela é digital. E, portanto, mais outra coisa, a tecnologia tem vindo a fazer crescer o bolo que é para distribuir por todos. O nosso bolo, há 300 anos, hoje o bolo de agora, é 100 vezes maior. E, portanto, reparem, cada ser humano hoje do mundo tem 100 vezes mais riqueza do que tinha o ser humano de há 300 anos. No entanto, José, peço desculpa interromper-te, isso já está a ir um bocadinho além da questão inicial, não é? Eu vou chegar lá. Ok, vou chegar sim, lá. senhor. Portanto, vou fugir. É assim. Então vou mostrar o meu plano. A singularidade, falando da inteligência geral, é que as máquinas fazem tudo e, portanto, nós não somos necessários. E, portanto, estamos aqui a falar agora, é isso que eu quero desmistificar. Eu agora quero mais 30 segundos. Ora bem, se nós... Portanto, o que acontece é que sempre sobraram complementaridades. Quer dizer, quando as máquinas ocuparam determinado trabalho, as máquinas foram feitas sempre para fazer melhor que nós. Uma alavanca serve para... que é a máquina mais simples que eu conheço, não sei se está mais simples, serve para fazer algo que nós sozinhos não conseguimos fazer. Portanto, serve para nos ultrapassarmos. Bom, portanto, resolvendo esse mito, faz-nos pensar que as complementaridades humanas, ou seja, o humano tem sempre algo que a máquina não faz. Aí está um primeiro ponto. O outro, o mito da inteligência. O mito da inteligência diz, bem, só algumas atividades é que só podem ser automatizadas pela inteligência artificial, mais rotineiras. Bom, muito bem. Só que nós deparamos hoje que conduzir um carro é rotineiro, fazer um diagnóstico médico é rotineiro, por exemplo, identificar um pássaro só por uma fotografia, a cores, naturalmente, é rotineiro. Bom, eu conduzo um carro, mais ou menos, já tive acidentes, diagnóstico médico nem pensar, pássaros não percebo nada. Mas não são atividades nada rotineiras e que são... Tens de passar outros 3 minutos. Ok. O mito da superioridade Nós somos rigorosos com o tempo. Então pronto, eu termino aqui. Okay. Portanto, a conclusão será que não, porque teremos sempre complementaridade, portanto não vamos ser substituídos, então não vamos ver isso acontecer que nos substituir. É isso? E para já seria. Sim, senhor. Então, Porfírio. É não, neste caso eu socorro-me das respostas anteriores, uma explicação das limitações atualmente existentes, mas acrescentava outros elementos. Em primeiro lugar, entendo que
a investigação que está a ser feita sobre a inteligência artificial deixa de lado muitos aspectos da inteligência. Há muitas inteligências. Eu posso ser um extraordinário matemático, não sou, mas podia ser, e ser, no entanto, uma pessoa extremamente cruel do ponto de vista humano, podia ser uma pessoa absolutamente incapaz de trabalhar com outros, de me coordenar, podia ser muito inteligente para fazer cálculo, mas sair à rua e ser completamente desorientado e perder-me na primeira esquina. Há muitos tipos de inteligência e muitos destes tipos de inteligência não estão sequer a ser trabalhados pela inteligência artificial. Portanto, isso é logo uma razão para estarmos muito longe da inteligência artificial. Depois, quanto ao método. Um aspecto central, em meu entender, da forma como nós nos tornamos inteligentes é o facto de que nós não nascemos já feitos. Uma máquina é feita, começa a funcionar com o seu hardware, com o seu software. É assim. Nós começamos muito imaturos, quer do ponto de vista corporal, quer do ponto de vista intelectual, e vamos desenvolvendo o chamado processo de desenvolvimento, psicologia de desenvolvimento, o que é que acontece do bebê até antes de nascer e depois, e há todo um processo que não é aprendizagem, mas que é configuração mental e física pela interação com os outros. A maior parte das coisas que nós aprendemos nessa fase fulcral da nossa vida, os nossos pais não fazem de propósito para nos ensinar. Os nossos amigos não fazem de propósito para nos ensinar. Não estou a pensar como é que eu vou ensiná-lo a sorrir. Essas coisas são equipamentos que nascem do facto de estarmos numa comunidade. Isso, bom, já há robótica do desenvolvimento, já há algoritmos de desenvolvimento, tal como há algoritmos evolutivos que também tentam simular a evolução natural. Mas, na realidade, até por razões mais, às vezes, dos materiais do que da própria programação, portanto, a inteligência artificial não pode dispor dos mecanismos centrais que nós temos para nos tornarmos seres maduros e inteligentes. Não temos verdadeiramente evolução, embora tenhamos umas coisas parecidas em termos de programação, e não temos verdadeiramente desenvolvimento. E sem isso vai ser muito difícil meter, desculpem a expressão, na cabeça de uma máquina coisas que nós próprios não recebemos dessa maneira, recebemos por um processo social que ainda está muitíssimo pouco estudado, até para os humanos. Porque nós sabemos muito pouco sobre a inteligência social dos próprios humanos, quanto mais das máquinas. É basicamente por isso que a minha resposta é não. Portanto, em termos de conclusão, poderíamos dizer que todos concordam que se calhar se nós já tivéssemos a resposta para a inteligência humana no nosso tempo de vida, que se calhar também não se adivinha, talvez aí pudéssemos pensar na inteligência artificial, não é? No entanto, e em tom provocatório, deixo aqui só esta frase antes de passarmos à próxima pergunta. Porquê é que não poderemos pensar que os próprios humanos não se poderiam interpretar como os ingleses dizem o chamado wetware, portanto o nosso hardware ser molhado, mas ser também apenas um mecanismo de processamento de informação altamente complexo? Porque é que isso não poderia existir em termos daquilo que nós conhecemos como digital? Mas isto fica para reflexão. Posso gastar o meu minuto que me restava para responder a isso? Sim. Eu tenho uma ideia sobre isso. Eu acho que o facto de a malta que trabalha efetivamente em inteligência artificial hoje explorar mais interação entre a máquina e as pessoas pode ser uma resposta para isso. Muitas das coisas que esta maquinita faz não depende só do que lá está programado. Depende que a máquina vai aprender coisas comigo. Por exemplo, quando eu começo a usar o corretor, no princípio é só disparates. A partir de uma certa altura, o corretor já sabe que há certas coisas que eu não escrevo quando estou a escrever aquilo e escrevo outras. E esse aspecto de interação, não sei se deveria chamar aprendizagem, talvez não, mas esse aspecto de ir adquirindo coisas na relação com os humanos, provavelmente é por aí, pela exploração da interação, que vamos conseguir juntar inteligência artificial e inteligência natural de formas muito poderosas. Muito bem. Já que todos os nossos palestrantes disseram que não, será que alguém no público achou que sim? Quem são os esperançosos? Portanto, 88% das pessoas acham que sim, 7% acham que não. É curioso. Isto pode ir de encontro àquilo que dissemos no início, que se calhar a imagem geral que as pessoas têm da inteligência artificial pode diferir um bocadinho da realidade. Portanto, é engraçado constatar isto. Eu próprio sou um cético, portanto, não direi que não, mas vamos então passar à pergunta seguinte. Segunda pergunta que eu vou fazer, e que vocês podem votar já para depois vermos se já há mais concordância, é que será que a substituição das tarefas humanas por automatização irá levar a uma crise social de empregabilidade ou de distribuição de riqueza? Começando agora pela ordem contrária,
iria pedir ao Porfírio que começasse a responder a esta pergunta. Se a substituição de tarefas humanas por automatização irá levar a uma crise social de empregabilidade e ou distribuição de riqueza. Não. Aqui a resposta é não, porque não inevitavelmente. Ou seja, não tem que ser assim. Isso pode acontecer, mas não tem que ser assim. Eu acho que é muito importante que se faça esse debate, porque a ideia de que esta nova fase tecnológica, de novas técnicas, novas máquinas, novos processos, vai destruir emprego, é uma ideia que sempre existiu em todos os avanços tecnológicos. Todas as revoluções industriais passaram por essa ideia. E essa ideia tem dois aspectos, que é aqueles que podem sofrer com isso não querem, podem tentar destruir as máquinas, por exemplo. E aqueles que podem ganhar com isso também vendem a ideia que tem que ser assim para impor determinadas soluções sociais. Ou seja, da mesma maneira que algumas pessoas receiam coisas que não deviam recear, também há quem esteja a dizer sim, vocês vão ficar sem emprego porque nós vamos ter umas máquinas que vão fazer o vosso trabalho. E, portanto, acautelem-se, sejam sossegadinhos, não se ponham a fazer disparates e obedeçam bem, que é para nós não vos substituirmos por máquinas. E, portanto, o que eu acho que é importante é que há escolhas sociais e escolhas políticas a fazer acerca da forma como usamos a tecnologia. Mas a tecnologia não tem que conduzir a essa crise social, nem a essa crise de distribuição de riqueza, e pode até ajudar a modificar para melhor as nossas vidas. Há escolhas a fazer. Aquela ideia de que, por exemplo, a robotização vai acabar com profissões inteiras e com setores inteiros, o que está estudado é que o que vai afetar o conteúdo das profissões, vai mudar o conteúdo das profissões. Há coisas que uma determinada profissão faz hoje, que daqui a 20 ou 30 anos certas coisas já não tem que fazer, terá que fazer outras, mas isso não destrói, em geral, não destrói as profissões. Não mata as profissões, modifica o conteúdo das profissões. Da mesma maneira que nós hoje, já muitos em casa, não lavamos a roupa à mão, lavamos com uma máquina, mas isso não destruiu a necessidade de fazer esse trabalho, foi substituído por outro. Bom, agora, o que é importante é que isto vai modificar, do ponto de vista global, onde é que estão as possibilidades de desenvolvimento económico. Por exemplo, o facto de que há um conjunto de grandes empresas que são maioritariamente americanas, que controlam certas atividades, por exemplo, a manipulação de grandes quantidades de dados, pode fazer com que certos países ou certas zonas económicas fiquem para trás e haja uma concentração dessas atividades em determinadas zonas económicas, em determinados países ou até em determinadas partes dos países. Agora, isso pode ser contrariado. O que é engraçado é que coisas que a Google faz, que a Amazon faz, que o Facebook faz, também podiam ser feitas em Portugal. Não há nenhuma razão especial. Quer dizer, nós não temos urânio, mas para fazer isso não é preciso ter nenhum bem material de base. Nós podíamos fazer. É uma questão de nós nos organizarmos, de percebermos como é que funciona essa nova economia e de fazermos as escolhas necessárias em termos de sociedade para que isso seja de uma determinada maneira. O que é importante é que não é a tecnologia que determina o que é que vai acontecer. O que é que nós podemos fazer? As atividades que dependem de recursos naturais impedem-nos, quer dizer, se nós não temos ouro, ou se não temos urânio, ou se não temos platina, não podemos fazer nada. Mas isto até dá maior mobilidade à economia, desde que nós assumamos isso como uma escolha, nos preparemos, façamos os investimentos apropriados a essa circunstância, em vez de nos acomodarmos. Portanto, isto seria um potencial sim se não tivéssemos cuidado em termos de distribuição de riqueza. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos coletivamente, que também é uma coisa em que nós somos muito pouco inteligentes, porque fazemos muitos disparates coletivamente, mesmo quando somos todos muito inteligentes. Muito bem. Então, vou passar a palavra ao Gustavo. E vou pedir se pode passar o microfone. Ora bem, na minha opinião, não. Para além de concordar e de subscrever tudo o que já foi dito anteriormente, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque o deputado já disse praticamente tudo, preferido. Eu sou um péssimo com nomes, eu tinha preferido na cabeça, mas às vezes eu tenho um aluno de João e chamo-lhe Alfredo Alberto e é uma confusão, portanto eu aqui estava com medo de errar. Bem, continuando. Eu acho que a tecnologia e quando há aquelas revoluções industriais, realmente há empregos que se perdem, mas eu não diria que se perdem, são substituídos por outros. Nomeadamente, ok, um robô veio substituir aquela pessoa, mas isso
o emprego daquela pessoa se calhar desapareceu. Mas vai ser preciso alguém para reparar o robô quando avaria, vai ser preciso alguém para fazer a manutenção ao robô, vai ser preciso alguém para reprogramar o robô. Portanto, eu acho que os empregos não são perdidos. A minha visão é que são reciclados. É umas coisas que se perdem, mas que geram outras. E se formos a ver, é um bocado assim. E também há aquela questão. Eu, graças a Deus que há robôs, graças a Deus que há inteligência artificial, porquê? Porque, por exemplo, há trabalhos de risco, há trabalhos que são mesmo perigosos e é preferível ter um robô a fazê-lo. Porque se acontecer algum desastre, um robô é um bocado de metal ou de platina que se perde, do que perder uma vida humana. E isso para mim é fundamental. Portanto, ainda bem, de certa forma, que vêm os robôs para fazer os trabalhos pesados, os trabalhos de risco e essas coisas todas. Nesse aspecto, a meu ver, é necessária a inteligência artificial, que é para o robô aprender, saber fazer aquilo como deve de ser e não haver uma vida ou nada em risco. Portanto, nesse aspecto, eu acho que até é uma mais-valia e não uma preocupação. Eu vou aproveitar que temos tempo para ser um bocadinho provocatório também, já que essa também é a minha função, no seguinte sentido: há reciclagem de empregos porque vai ser preciso alguém que faça a manutenção, vai ser preciso alguém que... Mas, e isto não vai ser o nosso tempo de vida pelos vistos, mas e quando os robôs conseguirem reprogramar os robôs, quando os robôs conseguirem fazer a manutenção, quando tudo aquilo que nós neste momento concebemos for possível, porque haveria, vá lá, inteligência artificial geral o suficientes inteligências estreitas. Será que isso, a certo ponto, deixa de permitir a reciclagem? Eu, para já, não acredito que chegaremos algum dia a esse ponto. Porque eu acho que nós em determinadas coisas, eu acho que nós até temos muito a aprender com a inteligência artificial, mas deixo este mote para a parte do debate, em que vamos ter que responder a perguntas. Mas eu acho que, é assim, os robôs, até vamos supor que há um cenário hipotético em que os robôs se vão poder aprender e vão poder reprogramar robôs, que vão poder reprogramar robôs. Aquela história da galinha e do ovo, quem é que veio primeiro? Mas antes de vir o primeiro robô que vai aprender a programar os outros, ele vai ser ensinado por nós. Portanto, está sempre na nossa mão o que vai acontecer. Portanto, eu acho que nós conseguimos sempre, desde que sejamos bem intencionados, porque há sempre pessoas mal intencionadas, não é? Portanto, eu acho que aqui o principal vai ser sempre o fator humano. Mas desde que haja bom senso e se haja com consciência, não vai haver problemas. Mais uma vez volto a dizer que nesse aspecto, lá está. Há sempre trabalhos e coisas de risco que é preferível serem precisos robôs a fazer. E depois, mesmo no futuro, vai sempre ser preciso artesãos, vai ser sempre preciso sapateiros, vai ser sempre preciso intervenção humana para fazer determinadas coisas. Portanto, acho que não há problema nesse aspecto. Okay. Então, José? Sim. Finalmente, Isso, sem potencial de não. Isso sem potencial de não. Nós há 300 anos que andamos a substituir empregos. Ou seja, as economias, as sociedades e as escolas tiveram resiliência para acomodar isso durante 300 anos. Só que estas mudanças não são durante 300 anos. Estamos a pensar que elas vão nas próximas décadas. Na próxima década, nas próximas 2 décadas, nas próximas 3 décadas. Não sabemos se as sociedades, se as economias vão ter resiliência para acomodar essas transformações. Existem estas complementaridades que há pouco falei, mas essas complementaridades precisam de tempo para aparecer, precisam de gerações para aparecer. Portanto, há aqui um problema. Outro problema. Cada vez mais o trabalho é substituído pelo capital. Em todo o mundo, em geral, no mundo ocidental, o trabalho é mais tributado que o capital. Se cada vez há menos trabalho, há menos tributação. E portanto, o que acontece? Onde é que as sociedades depois têm dinheiro para a saúde, para a educação, para as tarefas de soberania? De onde é que vem o dinheiro? Tem que tributar o capital. E tributar mais o capital. Mas todos os políticos têm medo de tributar o capital. Ora, isto é outro problema. Portanto, temos de antever uma crise.
Depois é outro politicamente, 1% ou mais 1% ou menos 1% no emprego ou no desemprego são extremamente pesados politicamente. Portanto, há aqui uma série de problemas que vão ter que ser equacionados de uma forma dramática. Alguém vai sofrer. O dinheiro vai diminuir porque cada vez há a robotização, a automatização do trabalho é produzir riqueza com capital e não com trabalho, como deve imaginar. E cada vez há menos salários, não é? Mas naturalmente continua a haver os salários das complementaridades, o que vai sobrando. Só que o que acontece é que provavelmente não haverá tempo. Quando eu digo quando há bocadinho fui radical porque estamos a falar de uma situação radical. O radical, eu não acredito nesse radical. Agora, que há redução, vai haver redução. De coisas, tarefas que hoje nos parecem quase insubstituíveis, mas são fáceis de substituir. Mas são, sim senhor. São fáceis de substituir muitas tarefas hoje, até tarefas na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, até no mundo militar. Quer dizer, a redução de efetivos humanos em muitas atividades vai ser efetiva, que naturalmente sobram naturalmente complementaridades, mas a resiliência para acomodar essas complementaridades, nós não vamos ter 300 anos. Nem 150, nem 75. Vamos ter 20 ou 30 anos para resolver essa situação. Muito bem. Então, acho que podemos revelar o que é que o público pensou antes de ouvir estas respostas. Portanto, temos uma distribuição equitativa com aquilo que estava na mesa. Demos a volta em relação à pergunta anterior. Próxima pergunta. Preparem-se para votar ainda no T888, correto? A ética irá ser uma propriedade emergente da inteligência artificial? E aqui, se quiserem, eu posso dar um bocadinho de contexto. Não sei se sentem que precisam de contexto. Não precisam de contexto. É melhor. É melhor. Então eu vou pôr assim uma questão hipotética. Isto é só um exercício de pensamento. Mas imaginam aquele famosíssimo problema filosófico do problema do trolley, em relação a eu estar num comboio e posso mudar a linha. Se eu for para um lado mato X pessoas, se eu for para o outro mato Y, ou com certas características diferentes, mas a ação que eu vou tomar vai determinar o resultado. E até que ponto é que isso tem um cariz ético, um cariz moral, ou o que é que isso vai... isso é uma coisa em discussão. O que é que isso vai ser acerca de mim? Depende de como o problema é formulado. Mas então agora eu vou pôr o problema desta forma. Temos um carro automático sem condutor que está a conduzir numa certa estrada e por uma conjugação de acontecimentos que por acaso levaram a que aquilo sucedesse, o carro vai ter um acidente definitivamente, mas tem a opção de virar para a esquerda ou de virar para a direita, e nestas duas opções temos uma pessoa idosa e uma pessoa jovem, ou pessoas de raças diferentes, ou um homem e uma mulher. E o que é que vai acontecer? Porque se vai acontecer um destes cenários, será que o carro tomou uma decisão? Portanto, será que a ética vai ser uma propriedade emergente? Ou vamos programar isso nos robôs? Ou isso vai aparecer por si só? Posso fazer uma pergunta? O que é que quer dizer com emergente neste caso? É que para esta comunidade explicar bem o que é que quer dizer com propriedade emergente. Propriedade emergente significa algo que poderá aparecer, se nós não o fizermos aparecer, que aparecerá por si só. Ok. E não sei se já temos votos que cheguem, porque eu estive aqui a falar. Muito bem. Temos 60. Então, muito bem, eu vou avançar e agora pode começar o José Ramos, que ainda não falou em primeiro. Não. Esse exemplo é clássico. O exemplo é clássico de tal maneira repetitivo que me parece que as pessoas só conhecem esse. E que é altamente artificial. Para uma coisa não, a culpa é dos filósofos, só dão exemplos básicos. Isto é para o público. E que é altamente falacioso também. E que é altamente falacioso. Ora bem, o que é que acontece com isto? Eu não vou sair do exemplo, porque de facto eu repudio esse exemplo, porque é assim, basicamente, há essa questão. Então e o humano? O humano para essa situação como é que faz? Ele usa ética ou usa reflexos?
Quer dizer, não é uma questão que caia na ética. Que estava a avioneta em cima. Mas, atenção que eu dei um exemplo Claro. a título de exemplo, É claro, mas sim. não temos que responder limitados a este exemplo. Isto foi para introduzir a questão. Claro, mais eu facilmente sei, às pessoas. sim, mas ele é tão clássico, ele anda por todo lado. O exemplo anda por todo lado. Mas seguindo O que é um a bom sugestão sinal. do Gustavo, podemos pensar o que é um bom no sinal. dilema do prisioneiro. Não, o dilema podemos do pensar- prisioneiro. Olha, o meu tempo, isso é o tempo, sempre... Ok. Não, podes basear no dilema do prisioneiro. Sim, claro. Bom, mas o meu ponto é outro. A ética não é para pôr nas máquinas. Porque ela não é aprendida. Ela baseia-se em valores. Não sabemos como é que os valores vão ser aprendidos. Mas eu vou dizer uma coisa. Quem ensina as máquinas são os humanos. E então e agora há aqui uns paradoxos. Então os humanos são tão éticos, que possam ensinar a ética às máquinas? Então se as máquinas vão ser super inteligentes, não vão também ser super éticas? Essa é uma questão complicada. Agora o que eu digo é o seguinte, é que a utilização da inteligência artificial vai pôr a ética no ser humano. Como é que ela vai ser usada? Por isso, vou dar exemplos. Há aplicações de inteligência artificial, por exemplo, que são usadas nos Estados Unidos, por exemplo, que perante num julgamento para decidir qual é, como é que chama aquela coisa, eu já me esqueci, não sou de direito, o castigo que se dá à pessoa para medidas de coação. Não. Para atribuir medidas de coação tem que se calcular qual é o fator de risco. E há exemplos, não vou descrever o exemplo, senão o tempo não chega, mas o que acontece é que há exemplos que mostram que essas ferramentas são altamente tendenciosas, porque elas foram ensinadas por pessoas e as pessoas não podem fugir no processo de aprendizagem, nos valores, nos exemplos que têm, não fogem às suas tendências. E então o que acontece? As tendências tornam-se poderosas. O que acontece? Que essas ferramentas são caixas negras. Essas ferramentas não têm um raciocínio límpido. São redes neuronais, são caixas negras, toda a gente sabe, que nós não sabemos como é que aquilo lá está. Ensinámos e verificámos. Estatisticamente elas funcionam de uma forma, há uma grande probabilidade disso, e o que acontece é que quando fizer um erro jurídico, um erro de, como é que se chama de fizer um erro de justiça, quer dizer, eu vou-me desresponsabilizar porque a máquina é que tomou a decisão. Portanto, a questão é esta. Nós não podemos nunca nos responsabilizarmos perante decisões que devem ser humanas e não devem ser feitas pela máquina. Essa é que é a ética. Então, agora, Portanto, a minha resposta também é não. A base da minha resposta é aquilo que disse o José Ramos, que deu uma resposta filosoficamente impecável, muito melhor do que o exemplo. Não, é que os filósofos também não são todos iguais. E também há muitos filósofos a pensar que os humanos deviam funcionar como as máquinas. Porque há pessoas que acham que as máquinas deviam funcionar como os humanos. E há pessoas que acham que os humanos deviam funcionar como as máquinas. E também há alguns filósofos que pensam isso. E uma parte da malta que raciocina dessa maneira arranja exemplos desse género. Agora, há aqui um problema, efetivamente. É que o nosso comportamento ético depende muitas vezes de valores e de parâmetros que nós não dominamos explicitamente. Ou seja, que nós não somos capazes de quantificar e depois calcular. Isso faz parte da nossa maneira própria de ser humanos. Mas se quisermos calcular, se quisermos programar uma máquina eticamente, entre aspas, já temos que explicitar. E aí temos um problema. E aí já poderemos, efetivamente, ter humanos a programar de forma eticamente errada o comportamento de uma máquina. Aquele senhor ali estava a tocar num ponto que eu ia realmente, depois até tinha vindo a falar com a minha mulher pelo caminho, que queria dar essa comparação. As pessoas discutem muito o que é que se faz para programar um veículo autónomo numa circunstância dessas. Aquela avionete, que já não sei se foi em cima ou foi na Costa da Caparica, mas que aterrou na areia e matou 2 pessoas, o piloto, e não era uma máquina, era o piloto, tinha a opção, que aliás parece que era a opção correta em princípio, de amarar, ou seja, de ir para a água, só que nesse caso, em princípio, ele morreria. E ele preferiu aterrar na areia, matou 2 pessoas. Ora, se fosse um piloto automático, nós começávamos a especular sobre o caráter ético da inteligência artificial e o diabo 7, mas não foi inteligência artificial nenhuma.
Foi o homem que decidiu que mais valia aterrar a areia, porque pelo menos ele safava-se, mesmo que morresse mais alguém. Agora, eu acho que o ponto fundamental é aquilo que o José Ramos disse. Isto é uma questão humana e nós só vamos tornar as coisas muito mais complicadas quando acharmos que conseguimos programar eticamente uma máquina. Até porque nós também não conseguimos programar eticamente as pessoas. Nós podemos envolver as pessoas em comunidades humanas, em transmitir-lhes valores, em transmitir-lhes grandes linhas que as orientam, não resolvem os problemas. É que não resolvem os problemas. Numa circunstância ética difícil, nós não temos o problema resolvido, não é calcular. Temos que pesar uma série de coisas e depois arriscamos uma coisa que na altura nos parece que talvez seja uma saída. Essa é uma das coisas que a inteligência artificial ainda não compreende bem. Até porque se nós trabalhássemos mais o aspecto coletivo da inteligência, ou seja, as interações, estaríamos mais perto de perceber a dificuldade desses pontos. Mas isso, embora tecnologicamente eu não seja especialista, penso que aí estamos ainda bastante atrasados. E, portanto, tornamos antes. É sempre bom ver um homem da tecnologia e da ciência e um filósofo concordar numa matéria desta. E poderia dizer muito de encontro ao que ambos disseram, que aquela menção que eu fiz à cimeira AI for Good tem como uma grande preocupação esta questão. Como é que nós poderíamos programar eticamente as máquinas se mesmo entre nós, entre culturas diferentes, entre opiniões diferentes, não existe uma visão única da ética? Portanto, é só para dar aqui um bocadinho esse contexto, é uma questão que teremos que falar enquanto sociedade. Mas vou dar a palavra agora ao Gustavo. Vou só salientar que aquilo que o José Ramos disse foi que nós até temos algo a aprender com a inteligência artificial. E vou só dar assim um exemplo mesmo muito rápido, que é eu como agora tenho como área de investigação também os jogos e a inteligência aplicada aos jogos. Eu às vezes brinco, tenho lá um mundo virtual em casa e no trabalho onde tenho uns robôs, como é virtual, eles têm audição, têm visão, têm os sentimentos todos. E se eu os puser a dar hostis uns aos outros, como se alguém morrer é no mundo virtual, portanto não há problema nenhum. E eu normalmente, quando meto aquilo a correr, eles chegam sempre àquele ponto, que é quando eu meto aquilo a evoluir, milhares de gerações e a fazer a tal aprendizagem com as redes neurais, algoritmos de aprendizagem, eu fico sempre abismado, porque os meus robôs aprendem sempre uma coisa e chegam sempre a esta conclusão, que é, se ninguém der nenhum tiro, ninguém morre. Portanto, eles conseguem fazer uma coisa que nós nunca conseguimos, que é chegar à paz mundial entre eles. Portanto, eu acho que se calhar tem que ser os robôs ou essas máquinas ensinarem-nos a nós o que é ética do que ao contrário. Porque nós, entre nós, estivermos a debater o que é ética, o que é eticamente correto e o que não é, a ética não é mensurável, portanto nunca íamos chegar a uma conclusão. E é basicamente esse. Então, e para concretizar, essa resposta é um sim. Não, se a ética é uma porque- propriedade emergente, falar de como a inteligência artificial nos pode ensinar coisas, isso é um sim ou não? Na minha opinião, como eles disseram, é um não, porque nós Ok. não conseguimos programar ou nem mensurar a ética para ensinar à máquina. Ok. Muito bem. Então, vamos ver quais é que foram as ideias do público. Temos mais uma vez consenso na mesa. Isto, de um lado, existe bastante consenso, do outro lado existem ideias muito divergentes. Eu tenho muita pena não ter o público todo a falar também, mas estamos quase a chegar lá. Mais uma pergunta e depois passo-vos a palavra. Uma pergunta bónus, já que estamos a falar de ética e que estamos a falar tanto da ética das pessoas, esta não vai ser votável por vocês, porque só estamos a fazer porque temos tempo. Não estava introduzida Não estava no programa. programada. Sim. E então, e se nós virarmos por completo as mesas? Nós já percebemos que ainda não compreendemos completamente a inteligência e há muita coisa sobre a própria parte humana que nós não percebemos. E, portanto, quando estamos a fazer robôs com muita capacidade de processamento de informação integrado, levanta-se uma questão. Será que, e até talvez sem querer e sem o saber, poderemos vir a criar sistemas com consciência, com capacidade de sofrer, correndo assim o risco de nós estarmos a criar todo um mundo de sofrimento e sermos nós os vilões morais? Portanto, se calhar esta não estava muito à espera, mas pode começar o Gustavo. Eu acho que isso é um cenário mesmo muito hipotético. Acho que é muito difícil ou praticamente impossível haver um robô ou um agente inteligente que tenha consciência
ao conhecimento do eu. Atualmente, há montes de algoritmos, há montes de coisas, mas falando em agentes inteligentes específicos, já se conseguiu criar agentes inteligentes ao nível, com a inteligência, sei lá, ao nível de uma bactéria. Portanto, ainda não se chegou à inteligência nem de um gato, nem do cão, nem do macaco. E mesmo que daqui a muitos, muitos anos cheguemos lá, ainda são seres muito primitivos, muito rudimentares, não têm a consciência, não têm a razão do eu, não têm aqueles credos, a religião, essas coisas todas. Portanto, eu acho que isso é algo inatingível, na minha opinião. Mas poderão ter qualia, poderão ter capacidade de sofrer, mesmo sem ter consciência complexa. E agora vou lançar para o José. O problema da consciência é que é preciso sabermos, é preciso uma definição. O que é consciência? Eu sei que eu tenho, mas não nem sei se tu tens ou se as pessoas aqui têm. Eu tenho. Tu também tens consciência? Provem. Podem estar a mentir. Podem estar a mentir. Essa é a questão. Como é que eu vou fazer uma máquina para ter uma coisa que eu não sei sequer se o meu gato tem? Estão a ver? Portanto, eu acho que não, é só uma questão de definição. Não é? Porque é que o sofrimento é uma manifestação. Eu posso fazer uma máquina que eu toco nela, ela chora, grita, não me toques, estou cheio de dores. São emoções. As emoções são fáceis de montar numa máquina. Porque a gente faz desenhos animados, o que é que não há de fazer numa máquina? Não é? Portanto, as emoções é o mais fácil. É criar uma situação em que a máquina, olha, eu vou-te desligar, não me faças isso. E começa a chorar. Ou ter medo de cair. Então, são emoções, medo, terror, essas coisas. Isso faz-se. Porque as emoções são manifestações. Agora, a consciência é uma chatice, quer dizer, não sabemos o que é. Não podemos fazer porque não sabemos como é que sondamos se tem. Como é que testamos a consciência? Problema. Ou seja, se não sabemos o que é, corremos o risco. Exatamente. Então, Porfírio. Eu acho que não. Basicamente, por aquilo que disse o José Ramos, que deu uma resposta clássica para um filósofo nesta matéria, nós não sabemos bem o que é a consciência dos humanos. Sabemos um bocadinho melhor o que é ter sensações. Temos um bocadinho melhor, mas, por exemplo, há pessoas que, por certas doenças, não têm certas dores. Portanto, e deixam de ser humanas por causa disso? Se calhar não. Ou não, em princípio, não é? Quer dizer, Uma interrupção só para esclarecer uma coisa. Considera que a consciência é algo exclusivamente humano? eu costumo dizer sobre várias coisas que nós achamos que são maravilhosas e são nossas, que essas coisas, a consciência, a inteligência, não são sim ou não. São os vem por gradações. Então vou reformular a pergunta para não me preocupa saber se é consciência como consciência humana. Se podemos fazer coisas capazes de sofrer e que fosse eticamente incorreto pô-las a sofrer. Portanto, tal como eu não vou dar na rua um pontapé a um cão, porque isso seria eticamente objecionável, a não ser que eu tivesse um motivo defensável para tal, será que eu, quando tenho o robô que vai aspirar a minha casa, ele está num sofrimento horrível e estou a criar essa experiência de pensamento equivale a uma coisa um bocadinho diferente, acho eu, daquilo que o Pedro está a dizer explicitamente. Eu acho que o Pedro está a perguntar por uma outra coisa que a espécie humana não tem há muito tempo experiência, que é a coexistência de diferentes espécies que se reconhecem ao mesmo nível. E isso desapareceu no momento em que desapareceram os neandertais. Não é isso que eu estou a perguntar. Pois, mas é isso que eu estou a responder. Eu já lá vou. A partir do momento em que desapareceram os neandertais, desapareceu a possibilidade de nós termos uma relação espécie a espécie com espécies que se consideram ao mesmo nível. E o que eu quero dizer é que há um conjunto de coisas que um certo tipo de filósofos e um certo tipo de tecnólogos pensam que se definem por uma lista de qualidades. E não é verdade. Uma pessoa com falta de uma série de características normais nos humanos, nós não deixamos de considerar humano por causa disso. E, portanto, a ideia de estabelecer uma fronteira entre uma máquina, um robô, por exemplo, parecido connosco, que berra quando damos pontapés, essas coisas todas, entre isso e um humano, isso é um pouco por convenção. Nós convencionamos que um certo tipo de figuras, de personagens que andam por aí têm um determinado estatuto
E nós, mesmo que o tipo seja muito mauzinho, seja feinho, seja um sacana, etc, etc, nunca o deixamos de tratar como humano, mesmo que ele seja muitas vezes até desumano. E, portanto, há aqui uma linha, e eu agora responderia até ao contrário. Eu acho que valia mais pensar se nós não estamos a mudar a nossa própria maneira de nos concebermos a nós próprios e quais são os nossos limites humanos por causa desta interação. E dou um exemplo. Todos nós temos, enfim, a ideia de que, em princípio, devemos preservar a nossa privacidade. Agora, eu acho que valia a pena fazer uma experiência numa sala qualquer e dizer quem é que aqui estaria disponível para nunca mais precisar de passaporte nem de documentos nenhuns para passar fronteiras, desde que aceitasse implantar um chip que depois lhe desse passagem em qualquer fronteira, serviço de documento, nunca mais tinha que estar em filas, nunca mais tinha que aturar os tipos da fronteira dos Estados Unidos que querem sempre investigar tudo, podia passar. Podemos fazer essa pergunta, sim. Quantas pessoas não aceitariam isto como facilidade para a sua vida pessoal, embora isso fosse a destruição completa da privacidade dessa pessoa, que passaria a ser seguida sem qualquer limite por quem ainda tivesse o controle daquele chip. Portanto, nós estamos a mudar-nos a nós Mas próprios. estamos, no entanto, também a não ir de todo ao objetivo da pergunta, que era algo que vou tentar ser mais claro. Algo como isto. Há certas coisas que nós sabemos que temos que fazer... Já não vou ter tempo para lhe responder. É uma coisa que nós fazemos no Parlamento. Imagino, por exemplo, na minha área de atuação, na medicina, quando se fazem experiências com animais. Fazem experiências com animais sabendo que pode-se fazer os animais causar-lhe algum sofrimento ou desconforto, e sabendo que isso não é o ideal, e quando se tem que sacrificar um animal, esse animal é sacrificado da forma mais... que cause menos sofrimento possível. Porque temos o compromisso ético de, ok, tem que acontecer, mas vai acontecer da forma mais humana possível. Portanto, nós queremos o bem das outras espécies que não precisam ter qualquer equiparação connosco. Apenas queremos ser responsáveis para com o bem-estar tal como das outras pessoas. Nós estendemos o nosso círculo de abrangência de ética a outras espécies. E será que, e esta era a questão, se calhar já não vamos entrar em grandes detalhes, mas é só para tornar esta questão clara e para deixar também na cabeça da audiência, eu tenho uma pergunta. será que se as máquinas pudessem ter capacidade de experimentar sofrimento e nós não tivéssemos noção disso, nós poderíamos estar a fazer algo muito mau ao criar máquinas capazes de sofrer? Eu vou responder à sua pergunta continuando a minha linha. Um animal tem determinadas características que nós mais ou menos achamos que sabemos e, portanto, determinamos aquilo que podemos fazer cientificamente a um animal em função daquilo que achamos que sabemos de se ele pode ou não pode sofrer. Há certos seres vivos que aparentemente não podem sofrer e, portanto, não temos problemas com esses, com outros temos. Se nós criarmos uma máquina, atenção, aí somos nós que criamos. Não é respeitar aquilo que existe, somos nós que criamos. Se nós criamos uma máquina que pode sofrer, o que nós estamos a fazer é criar o problema ético. O problema aí não é se a máquina vai sofrer, é porque é que nós criamos uma máquina que pode sofrer. Exatamente. Esse é que é o problema ético, mas é nosso. Mas é nosso. Ponto final. Isto, assumindo termos o discernimento de o saber, concordo. Pois, muito bem. Exatamente. Então, vamos abrir a discussão ao público e antes de começar a deixar toda a gente falar, vou explicar que aqui também existe um modelo, porque há muitas pessoas nesta sala, se calhar muitas pessoas vão querer falar e nós não vamos ter tempo infinito, infelizmente, para acomodar todas as questões. E então, para que possamos ter o máximo de pessoas possível a falar, nós vamos ser também muito nazis com o tempo da pergunta. A pergunta deve ser formulada em menos de 1 minuto e deve ser uma pergunta. Nós vamos pedir às pessoas que façam apenas perguntas. Não comentários, não exposições, apenas perguntas. Eu serei interventivo para limitar apenas às perguntas também. Portanto, nós temos microfones para o público? Então vou pedir a quem queira fazer uma pergunta, depois de assinalar, que se levante e que tente projetar a voz para todos ouvirem. E já temos alguém a querer fazer uma pergunta ali ao fundo. Ah, não. Ok. E dizer a qual dos convidados a querem fazer, se a um apenas, se a todos, em específico. Muito bem. Então, boa noite. Não está a contar o tempo. Não. Falou-se aqui em consciência, falou-se em inteligência artificial, sempre centrado nos robôs. E agora, esta última parte, em particular, da consciência, fez-me lembrar o seguinte, e nomeadamente a espécie de reconhecermos outras espécies inteligentes ou não.
E eu iria propor que se centrasse por algum instante a atenção nos seres vegetais, portanto, nas plantas, se elas têm consciência ou não, se sofrem ou não, e tudo isso que estávamos aqui a pôr em hipótese, se já está a acontecer ou não a esse nível por intervenção humana. Obrigado. Eu posso só dizer uma coisa. Eu vou continuar na minha. Só eu que tenho consciência. Mas é ou não é verdade? Só a gente é que só nós é que temos consciência. A consciência dos outros manifesta-se pelas manifestações dos outros. Eu não sei se eu pisar o pé de alguém com muita força, se ele tem dor. Ele vai dizer, mas pode estar a brincar. Não é? Eu faço por similitude. Não é? Faço por similitude. Se me pisarem daquela maneira, dói-me. Então se eu fizer da mesma maneira, também vai doer. Mas também não tenho a certeza disso. Sim. Não tenho a certeza disso. Não é possível ter a certeza se não são todos zombies psicológicos, que é o termo Exatamente. utilizado aqui, zombies filosóficos, quero dizer. Mas a questão é que nós inferimos, em princípio, que os outros provavelmente também têm, com base naquela que é a nossa própria experiência. É uma inferência. Deixa-me só terminar. Não é uma certeza. Deixa-me só terminar aqui a situação. Aqui só um ponto. É muito rápido isto. É o seguinte. Sabem que esta história, a questão do sofrimento dos animais e tal, e agora nós podemos passá-los para as plantas também faz parte, essa ética também faz parte de um sistema hipócrita, de um sistema de hipocrisia, ou de uma hierarquia de hipocrisias que nós temos. Porque é que há determinados níveis, ou determinados seres de um determinado nível, que esse é que tem sofrimento, e por é que não há uma ameijoa, quando eu vou cozer uma ameijoa, não é? Eu não mato a ameijoa primeiro, não vou eletrocutar a ameijoa. Eu ponho a ameijoa viva dentro de água a escaldar e cozo-a. E lixo assim a ameijoa, coitada, vai ser escaldada, vai ser. Estão a ver? E se calhar até vai para o prato meio viva e meio morta, porque depois ainda vai ser trincada. Mas é verdade, essa é a questão. São hipocrisias, são níveis de hipocrisia. Porque há uns animais, mas a partir de que nível de animal é que eles deixam de ter dor e deixam de sofrer? A ameijoa não sofre? Ou um touro, bem, há a questão da tourada, que eu sou contra, tudo bem, mas isso também é uma postura pessoal, não é? E claro, naturalmente, a questão nós temos que ter algum pudor na forma como abatemos os animais para os comer, porque nós somos omnívoros, portanto somos tudo, comemos plantas, comemos animais, comemos tudo, e o sistema e a ecologia é assim. Não é? Mas agora, as discussões que se põem de se come carne ou não come carne porque é contra o sofrimento dos animais, mas de que animais? Há todos, todos é radical, mas há uns que sim, outros que não. São questões que, claro, não têm muito a ver com a inteligência artificial. Não é? Mas tem a ver com a pergunta que foi feita, não é? Tem a ver, quer dizer, que nós não sabemos, no limite, quem tem consciência é só cada um de nós. Ok. Então vamos voltar à inteligência artificial com mais alguma pergunta que haja no público. Força. A questão da ética, no fundo, tem a ver com o facto de nós sermos responsáveis, temos uma responsabilidade. As máquinas, como é que vão ser responsabilizadas? Eu penso que um dos grandes desafios é o desafio legal de como é que nós vamos incluir na nossa sociedade coisas que, ao contrário do que às vezes se diz um pouco, não são explicitamente programadas, ao contrário de todas as máquinas que nós tivemos até hoje, em que alguém era absolutamente responsável pela forma como aquela máquina operava. Foi programado daquela maneira. Hoje em dia, nós temos máquinas que não funcionam de forma determinista e que nós não conseguimos prever e saber que valores elas contêm. E, portanto, como é que nós vamos lidar com isso? Na medida em que não podemos apontar o dedo ao programador, explicitamente, mas a máquina vai tomar decisões que nós não sabemos exatamente com que base é que são tomadas. A questão é do painel. Muito bem, então em todo o painel. Eu posso começar? Sim, prefiro. A questão é muito interessante e é uma questão basicamente de decisão política. Bom, é importante que é para dizer que não é uma questão tecnológica. Essa é uma questão que está a ser discutida por todo o mundo, mas nós não partimos tão do zero como às vezes pensamos. Porque, na verdade, já há hoje muitos artefactos, muitas máquinas que nós usamos em que essa questão se põe. No fundo, a distribuição de responsabilidade legal por um determinado acontecimento que se demonstra que resultou de um determinado comportamento de uma determinada máquina, sabendo-se que pelo menos há o utilizador
e há o fabricante. Pelo menos, pode haver outros pelo meio. Se hoje acontecer, o senhor deixar o seu carro deslizar para a rua abaixo porque o deixou destravado, há maneiras legais de responsabilizar quem deixou que isso acontecesse. Mas se um determinado acidente for provocado por uma falha na própria construção do veículo, que não possa ser atribuível ao proprietário do carro, mas ao fabricante, também é possível chegar ao fabricante, ou pelo menos a quem o vendeu, em termos de responsabilização. Portanto, essa questão é uma questão muito interessante, porque vem trazer novos patamares a um problema que já existe, vem complexificar. É quem fez a máquina, é quem fez o carro autónomo, é quem o programou, é quem o utilizou, foi o tipo que decidiu meter um software novo e estragou a lógica do sistema. Vem complexificar um sistema, mas no fundo essa questão legal de como é que se distribui responsabilidades no caso de um mau funcionamento com prejuízo de terceiros, no fundo isso já existe. Aliás, há colegas, nós já há vários colegas no Parlamento que temos vindo a discutir o que é que se pode fazer nesta matéria, e há desde aqueles que dizem que tem que haver coisas completamente novas, até aqueles que dizem que aquilo que já existe na lei é suficiente para tratar desses casos. Mas, claro, temos que aprofundar a equiparação entre aquilo que já existe e coisas que nós ainda não sabemos exatamente como é que funciona. Ok. Já agora, segundo sei, isto fala assim por alto, nos Estados Unidos a lei nesse aspecto já foi mudada por causa do Google Car. Exato. O carro da Google não tem condutor, pode conduzir sozinho, e a lei nos Estados Unidos foi alterada, porque então a responsabilidade é de quem eles, eu não sei como é que ficou a lei, sei que eles alteraram de forma a responsabilizar a quem de direito, e até hoje o Google Car, desde que a lei foi alterada para poder circular, o carro só teve um acidente e não foi por culpa própria. Parou num stop e bateram-lhe por trás. Isso também já me aconteceu. Mas temos situações um bocadinho mais ambíguas. Sim. O Facebook tem algoritmos que vão condicionar a informação que chega às pessoas. Um jornalista tem princípios éticos e é responsabilizável. O Facebook deve ser ou não, quando é um algoritmo que decide excluir um determinado conteúdo ou promover um determinado conteúdo. Eu acho que as questões são muito mais largas. Aquelas com que nos vamos defrontar nos próximos 10 anos são muito mais profundas do que aquelas que estamos habituados. E então eu vou pegar nisso que acabou de dizer, porque havia... do Facebook, só um minuto. Sim, eu vou já deixar, porque é uma questão que também estava aqui preparada para uma eventual necessidade de fazer algumas perguntas eu, que é o seguinte: nós neste momento, quando falamos de no futuro poder haver coisas distópicas com a inteligência artificial, se calhar podemos perguntar se no presente não há algumas coisas distópicas com a inteligência artificial. E falando destes algoritmos que, como há pouco disseram, são uma caixa negra, eles têm um objetivo, e falando aqui no Facebook, o objetivo é ter tempo de olhar para o ecrã, de estar na página da pessoa, porque depois vendem-se as publicidades, eles querem manter as pessoas o máximo tempo possível para ter o máximo de rendimento possível. Para manter as pessoas durante muito tempo, como é que se consegue fazer isso de forma eficaz? Descobriu-se, por vê-los a atuar, que uma das coisas que capta mais a ação das pessoas é, em inglês, outrage, em português é a pessoa ficar escandalizada. E isso levou a uma polarização grande de conteúdos a ser mostrados às pessoas, no sentido de criar o escândalo, este ambiente de escândalo. E isso tem tido, e há quem leve essa questão como algo preocupante, que se verificou, que parece que fugiu um bocadinho das intenções originais de quem criou os algoritmos. Tem havido alguma degradação, as fake news, todos estes problemas que já se falam como problemas sociais aceites, terem uma mão da inteligência artificial. E neste sentido, quem é que se responsabiliza? Portanto, colocando outra vez a questão que foi feita e dando ao José Ramos a possibilidade de falar, quem é que se responsabiliza aqui dentro desta caixa negra? Nós não sabemos onde isto vai. Exato, eu só queria responder. Só queria responder relativamente ao Facebook, que é um caso muito particular. O Facebook, de facto, tem ferramentas muito poderosas de inteligência artificial. E há pouco tempo houve um certo frisson por causa de uma obra de arte antiga foi censurada. Ora, muito bem. E depois houve muita especulação e isso tudo. O Facebook precisa ter
Ele trabalha, a base do funcionamento do Facebook é com a inteligência artificial e só pode funcionar com a inteligência artificial. Porque o que o Facebook tem que fazer é, por exemplo, filtrar pornografia, porque senão o Facebook era um mar de pornografia, como devem imaginar, não é? A pornografia é um instrumento muito apetecível para muita gente e, portanto, como devem imaginar, seria... Mas também a pornografia, violência, terrorismo, etc, etc. E não há humanos suficientes no mundo para filtrar uma coisa dessas como o Facebook é, não é? E, portanto, são ferramentas que aprendem, não é? Que vão aprendendo ao longo do tempo, e uma ferramenta dessas que aprende, mas como sabem, não é uma superinteligência. E, portanto, ao ver uma imagem que lhe pareceu a suspeita de ser pornografia, porque ele também não sabe, mas pode aprender. Alguém diz, olha isto não é pornografia, deixa passar. E a partir daí não filtra mais. Mas filtrou e fez muito frição. Agora, a questão que é importante também encarar o Facebook da seguinte maneira. O Facebook é uma ferramenta de negócios de uma empresa privada, não é? Que oferece às pessoas um negócio. Temos aqui um espaço onde podes usar e em troca eu vou usar os teus dados. E quem aceita, aceita. Quem não aceita, não aceita. O Facebook não é obrigatório para ser usado. É usado por quem quer. Quem quer usa, quem não quer não usa. É gratuito e sujeito-se ao preço. O preço é os dados. E os dados são o novo petróleo disso. Mais questões? As sociedades, a sociedade civil, as sociedades políticas, a sociedade industrial, financeira, estão preparados para este impacto que a inteligência artificial poderá causar na vida de todo o cidadão do mundo. Posso responder? Sim, com certeza. Eu acho que a inteligência artificial não vai causar impacto nenhum. Porquê? Porque a inteligência artificial já causou e já causa há muito tempo, portanto não vai. E posso dar meia dúzia de exemplos assim rapidamente, nomeadamente à sociedade civil. Por exemplo, o senhor provavelmente quando quer ir para algum lado e não sabe o trajeto, pergunta ao GPS qual é o melhor caminho para ir daqui para ali e depois o GPS pergunta-lhe se quer com portagens ou sem portagens, etc. O algoritmo que está por trás do GPS é um algoritmo subejamente conhecido na inteligência artificial que se chama A*. E o A* é um algoritmo baseado em heurísticas que faz basicamente isso. Sempre que alguém tira uma selfie para postar no Facebook, no tablet do Facebook, a máquina do telemóvel ou a máquina fotográfica, quando nós pressionamos só um bocadinho, aquilo faz o chamado foco automático. O que faz o foco automático na fotografia é um algoritmo de inteligência artificial. Portanto, nós não nos apercebemos, mas neste momento nós temos inteligência artificial em tudo. Desde o controlador do carro que faz injeção do combustível, injeção eletrónica, é a máquina fotográfica que é inteligente, é qualquer ferramenta. Quando faz uma pesquisa no Google errado e o Google nos diz não querias antes dizer isto, não era isto que pretendias, e afinal até era tudo isso. Portanto, hoje em dia, nós não temos que estar preparados para o que vai acontecer. Graças à inteligência artificial, já estamos como estamos, porque graças à inteligência artificial já há, por exemplo, software que faz identificação automática de patologias com base em imagiologia, que olham para uma radiografia ou raio-x e dizem logo o paciente tem esta patologia ou não tem, etc. Portanto, graças a Deus que há inteligência artificial, muitos de nós não temos essa consciência, e como nós não conhecemos, não temos essa consciência, o ser humano tem tendência a ter medo do desconhecido. E a inteligência artificial vai ser má, vai-me matar. O meu telemóvel, a minha máquina fotográfica, tem inteligência artificial e não se vai virar contra mim, não me vai matar. Portanto, em relação a isso... Mas isso é problema da bateria. Eu permitia-me aproveitar a sua pergunta para voltar a sublinhar uma coisa que a mim me parece essencial. Nós temos as decisões nas nossas mãos. Eu daria aqui um seguinte exemplo. O Japão é uma cidade muito envelhecida, em que há muitos idosos sozinhos, e eles têm investido numa linha de vários tipos de robôs de apoio aos idosos. E, por exemplo, um exemplo simples, um robô que é capaz de pegar numa pessoa e pô-la do sofá para a cama ou da cama para o sofá. E nós podemos olhar para isto de duas maneiras. Ou o robô está a ajudar um humano, que por exemplo pode ser uma japonesazinha fraca, normalmente são pequenas e magras, que não é capaz de levar a outra pessoa, ou o robô está a cuidar do idoso. São duas coisas completamente diferentes.
Se nós acharmos que aquele robô está a ajudar uma pessoa a cuidar de outra pessoa, o robô é um ajudante, tudo bem, sem problema nenhum. Se nós aceitarmos, como alguns querem que aceitemos, que o robô está a cuidar do idoso, vamos aceitar que o idoso pode ficar sozinho com o robô, que não faz mal nenhum que a família só apareça lá de 15 em 15 dias para ver se o robô está a funcionar bem, e isso tem imensas consequências. Eu costumo chamar a isso, a partir de outras coisas filosóficas que agora não interessam para aqui, depende da interpretação que nós damos. Nós sempre dizemos o robô joga xadrez. Eu digo o robô não joga xadrez. Nós dizemos, por exemplo, no meu laboratório, havia uns robôzinhos a que nós dizíamos que jogavam futebol. Os robôs não jogam futebol. Porque se nós dissermos que o robô joga xadrez, que o computador joga xadrez, que o robô joga futebol e que o robô cuida do idoso, nós estamos a abrir a porta para um despautério ético absoluto. E, portanto, nós precisamos de conhecer as opções, fazer as escolhas certas e preparar-nos. Nós não estamos preparados, mas podemos preparar-nos. E porque a sociedade é sempre o primeiro ponto onde nós temos que pegar nestas coisas, nem é preciso ir tão longe para nos perguntarmos. E se ter esse robô é dar uma desculpa ao filho da idosa para nem sequer ter que ir cuidar dela, porque o robô faz isso. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos este peso. Mais questões? Sim, aí ao fundo. Eu gostaria de dizer que, pelas coisas que eu vejo, a inteligência artificial tem 3 fases distintas, em que uma delas é inteligência abaixo humana, inteligência humana e acima de humana. Até agora tudo que nós vamos construir é abaixo de inteligência humana, mas isto relativamente à situação de determinador e coisas assim é quando um robô realmente chegar à inteligência humana vai ter a capacidade de se melhorar. Ou seja, isso não se vai ver essa fase, porque vai passar logo à fase de superior ao humano, que realmente tem uma capacidade de processamento enorme. Mas o problema aqui que eu vejo é o computador é tudo feito de zeros e uns. É tão simples como... Vamos à questão, falta pouco tempo. Terminar com um ponto de interrogação, ok? É tão simples como o robô tem uma variável que diz que eu valorizo a vida humana, mas surge um erro no programa e troca essa variável para falso. O que é que realmente... Será que a situação do exterminador não é assim tão real? Não digo que é assim tão... Ok. Exatamente isso, mas... Vamos deixar responder? É dirigida a algum dos oradores, a pergunta? Não, Eu agora passo. Eu estou embaraçado com a resposta a uma situação dessas, porque não é como a flag, não é? Que isso é que é o termo, que se põe a vida ou a morte na inteligência artificial. É com aprendizagem, com muitas decisões, com muitos aspectos. E mesmo assim todos os falíveis, e de que eu suspeito e desconfio profundamente. Não é? Portanto, aí está a posta a questão de uma flag, que é algum booleano 0 ou 1 que troca, até porque não é com 0 e 1 que se faz a inteligência artificial, de facto. Ela faz bem, ela poderá ser com milhões, mares inteiros de 0 e 1, mas não é isso que está na inteligência artificial. A inteligência artificial hoje a inteligência artificial é feita de sistemas de aprendizagem. Chamado Deep Learning, que são usados com redes neuronais e também sistemas evolutivos e tal. E o que acontece é que é aprendendo comportamentos que se faz a inteligência artificial. A inteligência artificial inferior, também não ponho a questão da inteligência artificial ser inferior, essa questão de ser inferior, igual ou superior, eu não ponho isso assim. Porque se pergunta assim, se um programa informático de inteligência artificial joga com o campeão do mundo em xadrez e ganha em xadrez, então ele é superior, a inteligência dele é superior à daquele jogador? Não é, porque ele só sabe fazer aquela coisa, aquela pequenina coisa. Entre aquela pessoa joga xadrez a um nível mundial, mas faz coisas fantásticas também. E estão a ver? Portanto, é uma pequenina coisa. O que nós estamos aqui a ver é o seguinte, só para terminar, temos ainda uns segundos, é assim. Nós estamos a ver coisas fantásticas com a inteligência artificial, coisas muito úteis. A inteligência artificial é uma esperança para resolver questões como o cancro e o Alzheimer.
Não é? Porquê? Porque são variáveis muito grandes, são padrões muito complexos e que é preciso jogar com muitos dados e, portanto, a inteligência artificial é muito interessante nisso. Mas é uma pequenina coisinha. São coisinhas muito pequeninas, mas muitíssimo interessantes. Alguns podem ser más. Mas agora, fazer a inteligência, pensar na inteligência sobre-humana era juntar isso tudo e ainda não vemos como. Muito bem. Entretanto, já está a ficar um bocadinho tarde. Eu já vejo algumas pessoas que estão a querer começar a sair. Portanto, vamos dar tempo para mais uma ou duas perguntas e terminamos. Alguém que ainda queira muito, chegue-se à frente. Se não houver mais perguntas... Só queria agarrar um bocado na questão que o senhor levantou, mas foi muito mal. O GPS não é um exemplo, acho eu. Ajuda-me só pessoalmente, não está a tirar empregos, só porque eu sei. O meu problema não tem. Eu queria perguntar onde é que vocês acham que a cidade não está mesmo preparada de forma nenhuma para ver empregos como médicos, advogados, contabilistas, condutor de um carro, de um caminhão, mais que óbvio, não é? Peço desculpa. Esse já se começa a ver as lutas entre os taxistas e o Uber vai ser perfeitamente autónomo a conduzir isso. Eles estão a investir forte nisso. Portanto, isso já se viu a primeira parte da guerra. Agora, nos Estados Unidos já há sites que fazem a polícia pro bono com base em inteligência artificial, resolvem questões de lutas simples e finas. Portanto, e quando o Watson já está a fazer mais de 90% de diagnóstico em cancro, o que é que vai acontecer à sociedade quando os médicos disserem onde é que está o meu trabalho? Temos advogados onde é que está o meu trabalho? E o técnico pode dizer onde é que está o meu trabalho? Em relação ao Watson... Era para a pergunta, não era para a resposta. Em relação ao Watson e outros casos semelhantes, o Watson, neste momento, ele foi muito conhecido, ter ganho o concurso Jeopardy e essas coisas todas. O Watson, para quem não sabe, não é um algoritmo nem um computador, é um conjunto infindável de algoritmos e de máquinas e de sistemas inteligentes empilhados uns nos outros. E o Watson, neste momento, é considerado quase uma entidade, é uma pessoa que tem horário de trabalho, mas basicamente o Watson é um programa que já leu a Wikipédia toda, já leu grande parte das novelas, dos romances, livros, manuais. Basicamente o Watson sabe tudo o que há para saber, já leu os manuais todos colados, já leu tudo. E neste momento está a fazer Dr. House num hospital. E o primeiro teste que fizeram ao Watson foi para ver se aquilo era bom ou não, de um caso de uma senhora que já tinha falecido e que ninguém conseguiu descobrir qual era o problema. Quando descobriram, ela já foi depois dela ter falecido. E o Watson descobriu qual era a patologia dela e supostamente ele tinha salvo a pessoa. Mas esse foi o primeiro teste. E por mais que o Watson consiga dizer se aquela pessoa está safa ou não, ou seja o que for, tem que haver sempre uma supervisão humana. E é sempre um humano, no final, que vai dar a palavra e vai validar os resultados. E tem que ser sempre assim, tem que haver sempre um fator humano. Tem que sempre haver alguém que se vai responsabilizar. São menos humanos. Mas tem que haver, nem que seja um, mas tem que haver pelo menos um humano. Mas melhor. Em vez de 10 é um. Podem ter certeza que a cidade vai sofrer a maior revolução das últimas centenas de anos. Nós temos que preparar. Isto que nós vamos fazer é ótimo, é excelente. Nós temos que preparar para isso. Porque quando os médicos, que é uma profissão altamente intelectual, começarem a fazer o seu trabalho, a sociedade vai pôr as mãos na cabeça. Está aqui um médico, portanto ele depois há de responder. Mas segundo sei, atualmente, já seja qual for o cargo que envolve algum poder de decisão, essa decisão já é assessorada por algoritmos e software inteligente. Artificial, atenção. Nós temos que preparar. A sociedade tem que mudar muito. E se calhar temos que ter um planejamento básico para toda a gente, porque eles vão tomar conta. Poderá eventualmente ser um tema de um paradoxo futuro, rendimento básico universal. Posso, Pedro? Posso ainda? Sim, força. Eu queria, eu não sei se repararam que a única vez em que aqui a mesa deu respostas diferentes foi o José Ramos que divergiu, e eu queria, em resposta a estas duas perguntas, em parte, dar razão ao José Ramos, que o grande fator diferenciador desta vez é a aceleração. Aqui está a ser muito rápido. E isso põe um problema, de facto, em termos de capacidade de resposta. E, em geral, nós somos maus a responder a mudanças rápidas em termos sociais. Mas, como isto está quase a acabar, eu queria deixar uma mensagem de otimista. E que é uma experiência pessoal. Eu era o filósofo da equipa, não era nenhum dos cientistas da computação, mas houve um projeto no IPO de Lisboa, no Instituto Português de Oncologia, chamado Monarch,
que o objetivo, e conseguiu-se fazer, foi colocar um robozinho humanoide, apesar de ser com rodas, não ser com pernas, na ala pediátrica. E o objetivo não era fazer de conta que ele era um ser estranho, era ser um robô, mas interagir com as crianças e melhorar a vida delas enquanto elas lá estavam. E não havendo agora tempo para explicar porquê, mas resultou. Os pais, mesmo os médicos e os enfermeiros, as médicas e as enfermeiras que no princípio desconfiavam muito da balbúrdia que aquilo ia dar, acabaram por aceitar. As crianças achavam magnífico e achavam que aquilo melhorava imensamente a possibilidade de terem alguma alegria naquele espaço. Eu acho que isto mostra. Outro exemplo, estão-se a usar robôs para trabalhar com crianças autistas, que têm imensa dificuldade em interagir com humanos. Acho que ainda não se percebe bem porquê, mas fazem interações com robôs que não fazem com humanos e, portanto, também é possível fazer coisas boas com estas máquinas. Mas, mais uma vez, eu acho que aí toda a gente deste lado da mesa converge. Isso depende de nós sabermos quais são as escolhas e fazermos tomar as decisões certas acerca das escolhas que há a fazer. Muito bem. Uma última pergunta. Tinha levantado a mão há pouco, portanto... Queria só perguntar o que é que acham da possível integração da inteligência artificial com a própria biologia do ser humano no futuro, porque acho que é uma coisa que provavelmente vai acontecer. Não é ninguém que tenha um computador no coração. Acho que mexe um pouco com a inteligência artificial, porque são máquinas que vão acabar por entrar no nosso corpo para nos curar. E isso é programável para nos fazer mal. É uma pergunta muito interessante que faltava aqui um bocadinho, porque algumas das correntes de pensamento que falam disto da inteligência artificial e do futuro dizem ou os robôs vão dar cabo de nós, ou nós vamos coexistir bem com os robôs, ou há quem diga nós vamos ser os robôs por causa da integração biológica. Portanto, uma pergunta interessante para fechar e vou passar a palavra à mesa. Pode ser. Isso é um debate também muito contínuo e que já vem há muitos anos, mas há aqui um problema que é a questão da neurociência. É evidente que é preciso que a neurociência já conhece razoavelmente bem como é que funciona a célula nervosa, os mecanismos moleculares de comunicação entre as células nervosas. E sabe mais coisas, mas o cérebro e o funcionamento do cérebro ainda é um grande mistério para a neurociência. A neurociência tem mais questões, tem mais perguntas. Dizem os neurocientistas que nós temos mais perguntas que respostas e a cada resposta que a gente consegue saem 2 ou 3 novas perguntas. Isso quer dizer que é uma ciência de alta complexidade e que, sem se compreender exatamente como é que funciona o nosso cérebro, como é que nós podemos meter coisas dentro do nosso cérebro que não são suficientemente testadas, estão a ver? E não vamos fazer testes nas nossas cabeças. Quer dizer, nós podemos fazer em animais, mas neste caso não dá, não é? E, portanto, não podemos ver depois como é que o intelecto do animal fica a funcionar melhor, se calhar pôr no animal inteligência artificial maior que a dos humanos, porque ele já lá tem um hardware, que é um cérebro, não é? Quer dizer, que é pequenino. Podemos fazer, quer dizer, vamos pôr uma vaca a falar, ou a falar inglês, ou coisa assim, quer dizer, estou a fazer piada com isto, mas é a questão que é. Não temos como. Quer dizer, enquanto a neurociência não resolver as dúvidas que tem para muitos anos sobre o cérebro, e tem-se feito muito trabalho, e mais, existe um casamento hoje entre a neurociência e a inteligência artificial. Até em Portugal, que é um país que está muito avançado ao nível da inteligência artificial e da neurociência. Tem neurocientistas famosíssimos de todo o mundo, como sabem, não é? Como o Damasio, por exemplo, que trabalham a um nível elevado. Nós temos uma neurociência em Portugal muito desenvolvida e ela está a interagir com um projeto que existe com a inteligência artificial, nessa perspectiva. Mas ainda estamos muito longe. Muito bem. Então, para fechar, eu vou fechar com uma pequena anedota. Já contei uma anedota que também pretende ser provocativa e deixar algo para depois pensar em casa. Porque algo que constatei foi que muito do que foi aqui dito se baseia em todas estas questões e toda a relevância destas questões acaba por ter em conta que não vai ser para breve ou para tão cedo, ou se calhar é para muito longe que irá acontecer uma inteligência artificial geral. Mas será que algum dia poderia acontecer mesmo que muito longe? E então a nota é a seguinte. Vem é detectado uma nave espacial que está a vir em direção à Terra, vem muito longe, é um telescópio daqueles que vê, aquilo está a vir a uma certa velocidade, vai chegar cá só daqui a 500 anos.
E o Secretário da Defesa pergunta ao Presidente: temos que começar a fazer orçamento para nos defendermos, para tentarmos comunicar com eles, temos que fazer alguma coisa. Ele: não, é só daqui a 500 anos, o Presidente seguinte pode se preocupar com isso, que agora ainda não nos vai afetar. Portanto, nós podemos dizer que a seguir alguém se vai preocupar. A questão é qual é que vai ser o primeiro Presidente que tem que pensar nisto. Ou seja, nós agora, se calhar, ainda temos questões que estão muito longe, mas depois também convém a sociedade saber quando começar a preocupar-se com a possibilidade de uma inteligência artificial geral no seu tempo de vida. Portanto, vamos encerrar. Para encerrar, vou-vos pedir que votem novamente sobre aquela pergunta chavão na qual votaram no início. Será que muita gente mudou de opinião? Código T800. Vamos às os resultados do início. Portanto, antes de falarmos sobre isto, apenas com uma breve introdução, nós tivemos, em relação a esta pergunta, se a inteligência artificial é um perigo para a humanidade, 58% das pessoas acham que sim, que pode ser um perigo. 35% acham que não. E há 7% que não tinham uma opinião formada. 7%. E agora? Eis que parece que valeu a pena estarmos a falar para se mudarem algumas opiniões. Atenção! Algumas das pessoas que achavam que não podem agora achar que sim. Não é? Nós aqui temos uma visão apenas geral, mas houve alguma informação que terá feito alguma diferença. Por isso estão todos de parabéns. Está de parabéns também o público por ter participado nesta experiência. Quero agradecer por terem vindo tantos e acho que isso também é bom para nós, porque nós tínhamos a ambição